Bom, olá a todos, meu nome é Márcio, né, coordenador do programa de pós-graduação em comunicação profissional da UFMA, né, também do Labicom, e esse vídeo é para apresentar mais uma aplicação do NID, né, da área de inteligência artificial. Eu vou, vamos dizer assim, dar o start na aplicação para você entender, para ficar mais fácil, né, demonstrar o que ela vai fazer. Tá? Eu vou dar um start aqui, tá certo? E o que a gente vai ter então, tá? Acho que você já deve estar vendo aqui embaixo, aqui, né? Uma transcrição do meu áudio em tempo real ou quase real, né? Que vai ajudar, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, tá? A acompanhar esse vídeo, por exemplo, para entender o que eu estou falando, né? A gente pensou isso, né? A linha de acessibilidade dentro do nosso programa é uma linha que a gente tem nos últimos tempos reforçado bastante, e o Labicom com o NID, o núcleo de inteligência de dados que eu coordeno, que opera com soluções, né, de consultoria, de desenvolvimento e de treinamento também, né? A gente desenvolve, né, uma série de aplicações usando inteligência artificial generativa ou inteligência artificial que não é dessa sub-área mais recente, tão famosa, né? Eu estou falando aqui justamente para que você tenha a oportunidade de acompanhar, né, o que interessa aqui, que é a legendagem, que é a transcrição em tempo quase real, tá? A gente sabe, né, é bom desmistificar isso, né? Não é porque é inteligência artificial que é perfeita, né? Os códigos de inteligência artificial, os algoritmos, eles trabalham com margens de acerto e erro, mas pelos nossos testes, o que a gente tem feito com essa solução, tá? Ela tem tido um nível de acerto razoável, né? Com um grau de dificuldade até um pouco maior, porque está entendendo o português, né? Eu não estou falando assim de forma muito pausada, eu estou falando naturalmente, tá? E claro, estou usando aqui, né, uma solução que está rodando na minha máquina, mas que também está rodando no servidor, né, que está fazendo, vamos dizer assim, a execução da parte da transcrição que usa um modelo de inteligência artificial. Só para você entender, então, vou alongar um pouco esse vídeo, apenas para que você perceba, né, a aplicação trabalhando, né? Eu estou gravando aqui num microfone, esse microfone gera, né, a minha aplicação, né, uma aplicação em Python, ela grava, né, o arquivo de áudio do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, né, na realidade um conjunto de arquivos. Esses arquivos de áudio são então enviados pela internet para o servidor que está rodando o modelo de transcrição de inteligência artificial. Esse modelo então recebe esse arquivo de áudio, ele transcreve esse arquivo num arquivo de texto e devolve para a minha máquina, devolve para a minha aplicação um arquivo de texto que a aplicação apresenta aqui para você, tá? Eu vou cortar aqui para a tela da minha máquina, né? Então você está vendo aqui, ó, a aplicação funcionando, a interface dela, basicamente ela está rodando, apresentando os textos que são resultados desse processo, tá certo? E aqui o que interessa mesmo, né, é que eu estou aí, claro, recortando esse texto em cima da minha imagem. Isso já é uma coisa que o pessoal de edição, que trabalha com TV, consegue fazer com uma mesa de corte ou com uma solução via software, como eu estou fazendo aqui, usando uma aplicação open source chamada OBS, tá? Mas isso é um detalhe técnico. O mais importante é a gente está vendo então essa aplicação funcionando. Aqui não tem efeito, não tem nada, eu estou simplesmente gravando a minha tela, tá? E essa tela está demonstrando então que a aplicação está funcionando. Eu estou fazendo ela um pouco mais longa, né, até para você ver, não, mas será que depois de um pouquinho de tempo ela não vai travar, não sei o que e tal, né? Então a aplicação foi pensada para operar dessa forma, operar, né, com tempos maiores, tá? Existem, claro, uma série de outras soluções e plataformas para fazer transcrição, mas a maior parte delas, ela recebe um arquivo, faz a transcrição de uma tacada só, ou seja, né, processa o arquivo inteiro e apresenta também um arquivo de texto inteiro, tá? Mas a gente tem, inclusive, aplicações, né, na área de jornalismo, né, por exemplo, para fazer isso, né? Ou seja, o repórter sai na rua com o celular, faz a sua entrevista, grava um arquivo de áudio, manda para a nossa aplicação e ela gera a transcrição para ele, para depois ele, enfim, fazer o que ele precisar com essa transcrição de texto. Entretanto, né, a gente fez uma adaptação, né, ou seja, uma variação dessa aplicação que já existia, que a gente já tinha desenvolvido para jornalismo, e fizemos uma adaptação, né, para que ela tivesse essa funcionalidade, né, de trabalhar o texto, né, quebradinho, né, e
trazendo, né, aos pedaços o texto para que ele possa ser apresentado, como ele está fazendo agora, né, aqui na legendagem, né, na transcrição, em tempo quase real. Claro que existe um delay, claro que nem toda a transcrição é perfeita, como eu já falei, não é porque a inteligência artificial que é perfeita, né? Ela trabalha com uma margem de acerto e erro que a gente considera para essa aplicação bastante razoável, né? Pelo tempo que ela está fazendo. Lembrando, né? Ela começa na minha máquina, vai para um servidor web, devolve o texto, apresenta aqui e eu consigo gravar isso, né, com um intervalo de tempo bem pequeno, a ponto sim de poder considerar essa aplicação como uma possibilidade para alguns cenários, como eu já falei, principalmente pensando em pessoas com deficiência auditiva, mas em outros cenários também, onde você precisa gerar a transcrição, tá? Então pode ser um evento, né? E a imagem do telão, né, vai ser sobre essa imagem eu vou adicionar essa camada de texto da transcrição. Pode ser então no evento onde você vai precisar de acessibilidade, pode ser na gravação de um programa, né, um vídeo gravado como esse que eu estou fazendo agora, pode ser numa transmissão ao vivo, né, num programa de auditório, num debate político, né, foi um dos motivos a gente ter pensado nessa variação agora, né? E o que eu estou fazendo nesse vídeo, né, acho que já deu tempo, né, para você observar, é essa demonstração, tá? Se você tem interesse, né, nesse tipo de solução, entre em contato conosco, né, dá uma olhada lá nas soluções, né, do NIDLab, nidlab.com.br, né, tem várias aplicações lá e, se for o caso, né, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso e-mail, o e-mail do Labicom, tá? labicomdigital@gmail.com, Labicom, né, como você está vendo aqui eu sempre tenho um problema com isso, mas aqui, né, Labicom com M, digital, tudo junto, @gmail.com, né, manda um e-mail pra gente. De repente, se você é uma emissora de TV, uma produtora, se você vai fazer algum tipo de trabalho nesse sentido, né, ou se você é um fornecedor, né, de soluções para esse tipo de coisa, de repente essa solução vai interessar para você, né? É o que a gente faz, né? O nosso mestrado é um mestrado profissional, então a gente trabalha com pesquisa aplicada, com soluções de problemas reais, tá? Usando tecnologia, usando ciência de dados, usando planejamento estratégico, usando também, eventualmente, quando é necessário, inteligência artificial, tá? Agradeço a sua atenção, espero que tenha gostado, tá? E qualquer coisa, entre em contato. Obrigado.